nós iremos dar vamos dar início, né, a mais um culto de adoração, mais um culto de louvor, de gratidão ao Senhor, o nosso Deus. Nosso Deus é todo-poderoso e Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu convido você a chamar a sua família, a se aquietar aí, né? Seja no sofá, seja onde você está assistindo, participando dessa celebração. Convido você a ter um momento de reflexão, um momento de oração, clamar a Deus para acalmar os nossos corações e nos ajudar na noite de hoje. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, para a Tua honra, a Tua glória e Teu louvor, nós aqui nos encontramos e somos muito agradecidos a Ti por podermos Te celebrar mais uma vez. Pai amado, nós Te pedimos que o Senhor visite cada irmã, cada irmão, cada amigo que nos vê nesta noite, ó Pai que nos assiste, que participa junto conosco deste culto. Nós clamamos que o Teu Santo Espírito possa visitar, possa, Senhor meu Deus, preencher, possa transformar-nos nesta noite, ó Pai, porque precisamos de Ti. Pai Santo, acalma o nosso coração, aquieta a nossa alma e nos faz, Senhor meu Pai, termos a mente voltada para o estudo da Tua palavra, para o louvor dos Teus cânticos, para, Senhor, a intercessão nas orações. Nos ajuda, Senhor Jesus, a, nesta noite, celebrar a Ti. Ao Senhor Jesus, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós pedimos que o Senhor, meu Deus, abençoe este trabalho que está sendo feito aqui nesta noite. Abençoe, Senhor Jesus, a transmissão, que possa chegar bem à casa dos irmãos. Ó Pai, abençoe, Senhor Jesus, a ministração da palavra, que possa tocar em nossos corações e transformar o nosso caráter. Abençoa, Senhor meu Deus, os louvores, que nós possamos cantar e celebrar a Ti, ó Pai, que nosso espírito possa ser elevado até os céus, Pai, para Te celebrar nesta noite. Pai Santo, abençoe as orações, as intercessões, nos ajude, Pai, a fazer a diferença nesta noite. Hoje é uma noite especial, porque é uma noite de celebrar a Ti, de glorificar o Teu nome. Por isso nós Te pedimos que o Senhor, Pai, perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas e nos ajude a celebrar, a engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Fica conosco. Abençoe a primeira igreja batista em Catalão, abençoe, Senhor Jesus, a cidade de Catalão, abençoe o Teu povo que hoje está se reunindo para Te celebrar, abençoa, Senhor meu Deus, este Brasil, abençoa o mundo, ó Pai, nesse sentido de que a Tua graça e a Tua misericórdia possa ser derramada sobre todos mais uma vez. Assim nós oramos e clamamos ao Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, eu gostaria de convidá-los a ler um texto bíblico que se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, e nós iremos ler os versos de 42 a 44. Atos, capítulo 2, versos de 42 a 44. Você que está aí com a sua Bíblia em papel, por favor, abra, né? Se é digital, acesse. Se só tem um celular, calma que nossos irmãos estarão colocando o texto para a leitura, e a leitura hoje será na versão NVT, nova versão transformadora, tá bom? Então, Atos, capítulo 2, de 42 a 44, nos diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Amém? Veja que aqui é o início da igreja primitiva. É quando os discípulos saem para pregar, saem para levar as boas novas da salvação até os confins da terra. E nós vemos aqui os 4 pilares de uma igreja bem-sucedida,
de uma igreja que é exemplo para a nossa igreja aqui em Catalão e para todas as igrejas espalhadas por este mundo. Esses 4 pilares, estes 4 pontos devem ser buscados. Veja que no verso 42 diz que todos se dedicavam ao ensino. A versão de Almeida, revista e atualizada, vai trazer a doutrina dos apóstolos, ao estudo da palavra, aquilo que os apóstolos ensinavam sobre Cristo, sobre o viver cristão. Nesse período de quarentena, nós estamos tentando levar até você o estudo da doutrina, o estudo da palavra de Jesus, o estudo da Bíblia. Nós estamos aí enviando mensagens através das redes sociais, estamos falando através do telefone, através dos aplicativos de mensagem. Estamos deixando a doutrina para você estudar, colocando para você estudar, dando condição de conhecer mais sobre Cristo e sobre o que Cristo deseja para cada um de nós. O segundo pilar é a comunhão, é o desejo de ter a preocupação com o outro, de estar ali, não é? Participando, vendo o que o outro sente e ajudando o outro e também sendo ajudado, tendo assim esta preocupação, porque a família cristã, ela é composta, como diz o próprio Senhor Jesus, que aquele que nele crê vai ter muitos irmãos, vai ter muitas mães, muitos pais, muitos filhos. A comunhão do povo santo, a comunhão do povo salvo, aonde um liga, percebe, quer ajudar da forma que se pode ao outro. Nós temos observado isso nas conversas, eu tenho percebido os irmãos se preocupando uns com os outros, aquele que está tendo dificuldade, nós temos irmãos que estão sem trabalhar, nós temos outros irmãos que estão enfermos, então a gente percebe essa preocupação. E você pode também participar mais, não é? Ligue aí para 2, 3 irmãos durante a semana, se comunique, não é? Exponha também a sua necessidade, entre em contato, vamos viver em comunhão. Uma igreja abençoada vive em comunhão. O partir do pão, aqui nós, nessa situação de quarentena, nós ansiamos. Aqui é a ceia, aonde o povo reunido, aonde o povo de Deus celebra a ceia de Cristo, celebra aquela ordenança tão importante que traz em nossa mente o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Nesse período de quarentena, cabe a mim e a você continuar buscando, orando ao Senhor para que em breve o povo dele possa celebrar a ceia, ter comunhão novamente através do partir do pão. E o quarto pilar, a oração. Oremos ao Senhor, intercedamos ao Senhor, busquemos o Senhor para que Ele traga para a gente misericórdia. Eu não sei qual é a sua posição sobre as tribulações deste mundo terrível, mas eu sei que a palavra de Deus mostra para cada um de nós que a oração do justo tem poder. A oração daquele que crê em Cristo tem poder. A oração de fé pode muito em seus efeitos. E quanto mais nós oramos, mais misericórdia temos. E o juízo é adiado. Nós podemos ver isso em muitas situações, em muitas circunstâncias. Meus queridos, orem, intercedam, não só por você, não só pela sua família, mas interceda pela cidade, interceda pelos seus vizinhos, interceda por este mundo, interceda para que Deus abençoe a nossa saúde, abençoe a economia, abençoe o desenvolvimento da fé, a pregação da palavra. Ore, nós precisamos orar. Como igreja, nós precisamos buscar estes 4 pilares, o estudo da doutrina de Cristo, ensinada pelos apóstolos, deixada através da palavra de Deus. Nós possamos buscar a comunhão uns com os outros, ou mesmo no meio virtual. Você tem acesso aí. Hoje dificilmente existe uma família que não tenha um celular, não tenha um telefone, não é? Busque a comunhão. Clame a Deus para que em breve possamos estar juntos celebrando a ceia.
e ore, interceda. Clame a Deus para que Ele abençoe os líderes da igreja, para que Ele abençoe os irmãos, as famílias, para que Ele toque em cada um que necessite. Peça ao Senhor, clame a Ele. Busquemos ao Senhor nesta noite. Eu quero convidar você, mais uma vez, a orar, para que Deus continue abençoando a Primeira Igreja Batista em Catalão e todo o teu povo, todo o povo de Deus espalhado, não é? Que o Senhor possa usar o seu povo para glorificar o nome dEle, a tempo e fora de tempo. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a Primeira Igreja Batista em Catalão diante do teu altar de graça. Queremos colocar, Senhor Jesus, as famílias que agora estão nos ouvindo e nos assistindo diante do teu altar de graça. Todo o teu povo, todos os teus filhos espalhados por este mundo, ó Pai, e nós intercedemos pela nossa família, pela família cristã, pela família daqueles que creem no Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, que estes pilares, a comunhão, a preocupação um com o outro, o desejo de participar da ceia, as orações, o estudo da Tua palavra, possa, Senhor, meu Pai, ser também os fundamentos para a nossa vida e para a nossa igreja aqui, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor, meu Deus, não nos deixe vacilar, não nos deixe ficar preguiçosos, não nos deixe, Senhor Jesus, ficarmos sem sentimento, insensíveis ao sofrimento alheio, ao sofrimento deste mundo, ou insensíveis ao desejo do Senhor para cada um de nós. Nos ajude, ó Senhor. Nós te pedimos que o Senhor continue abençoando aqueles que carecem de algo mais, aqueles que estão enfermos. Ó Pai, o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura toda dor. Visita, Senhor, meu Pai, minha irmã, meu irmão. Visita, Senhor Jesus, este que está nos assistindo, este que está nos ouvindo nesta noite. E traga cura, Senhor, traga restauração. Ó Pai, abençoe também, nós te pedimos. Abençoe as finanças dos teus servos. Abençoa, Senhor Jesus, o trabalho dos teus servos. Nesses dias de incerteza, nesses dias onde estamos vendo muita tribulação na área econômica, na área política. Senhor, cuida do teu povo, que não venha faltar o pão de cada dia, que não venha, Senhor meu Deus, faltar o cuidado para com a nossa família. Cuide de nossas finanças. Eu te peço, continue abençoando nossos irmãos que são dizimistas, que são ofertantes, que mantêm o trabalho aqui. Obrigado, Pai, porque mesmo nesse período de epidemia, o Senhor tem dado compromisso para com o teu povo, para com os teus servos. Louvado seja o teu santo nome. E abençoe aqueles, Pai, que estão necessitados. Abençoe a igreja a abençoar estas pessoas. Abençoar nossos irmãos. Que a igreja também tenha recursos para poder, Senhor meu Pai, suprir essas necessidades. Que não deixemos, Pai, faltar o pão na casa de ninguém. Ó Pai, nos ajude. Abençoe os idosos, os anciãos. Abençoe as crianças. Abençoa, Senhor Jesus, as irmãs e os irmãos. Nos ajude, porque precisamos de Ti. Que a Primeira Igreja Batista em Catalão seja uma igreja unida, uma igreja que vive em comunhão, uma igreja que se importa um com o outro, e que demonstra isso, Senhor, através das boas obras. Louvado seja o Teu santo nome. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós estamos trabalhando de uma forma diferente nesse período da quarentena. Eu tenho falado aqui todo o culto, mas quero reforçar. Amanhã eu estarei aqui na igreja, das 14h às 19h. Estarei aqui dando plantão. Se você desejar vir, receber uma palavra de consolo, um ensino, se você desejar vir, trazer seu dízimo e oferta, aproveite esse momento. Talvez você não queira ir ao banco, talvez você esteja aí necessitando de um conselho, de algo assim, venha, nós estaremos aqui te esperando. Basta chamar na porta, às vezes a porta fica ali trancada, mas bate lá, eu vou, abro e nós teremos os nossos momentos de comunhão. Na terça-feira, eu estou entrando em contato com os irmãos através do telefone, e pode ser que eu incomode você lá no seu trabalho. Se você não pode me atender, não tem problema. Não atenda aquela ligação, eu vou te deixar uma mensagem na rede social, tá bom?
é porque nós queremos saber como está a sua família, como que está a sua saúde, como que está você, como nós podemos orar e te ajudar. Então, amanhã é plantão e na terça-feira nós entramos em contato, né, através do telefone. Quinta-feira, das 8 da noite às 9 da noite, nosso culto também transmitido aqui da igreja. E no domingo, nosso culto transmitido das 7h30 até as 9. Que o Senhor, o nosso Deus, continue abençoando, continue nos livrando e dando para a gente a salvação que tanto necessitamos. Amém? Eu quero chamar aqui a irmã Thaís, mais o irmão Felipe, que darão continuidade a essa parte agora com o louvor. Boa noite, irmãos. É muita felicidade estarmos novamente aqui, né, fazendo essa transmissão. E nós gostaríamos de iniciar esse momento de louvor, de adoração ao nosso Deus, oferecendo a nossa vida como sacrifício vivo ao altar de Deus. Nós nascemos para adorar, né, para engrandecer ao nome do Senhor e entregando o nosso melhor a Ele, né, seja nos nossos louvores, seja também no nosso devocional com Deus. O nosso Deus merece o nosso melhor, merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, exalte ao nome dEle, entregando a sua vida como oferta viva ao altar do Senhor. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Compre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Compre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Amém, Senhor. Nosso desejo é estar ao Teu lado, Deus, a todos os dias, Pai. Meus queridos, essa próxima canção nos fala da redenção.
a salvação que foi concedida a nós pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vivo nós estamos aqui, porque Ele mesmo decidiu nos amar. Então, assim nós seguiremos cantando ao nosso Senhor, declarando que o passado já não mais tem poder, pois novos somos em Cristo Jesus. Nele nós vamos viver, nele nós podemos andar. Amém. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me perdoou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém. Glória ao nosso
nosso Senhor, o nosso Salvador. Meus queridos, eu quero convidá-los a acalmar aí o coração de vocês nesse momento. Nós vamos estar passando para a próxima canção e eu gostaria de te convidar a refletir sobre como você tem levado a sua vida. As nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles demonstram muito forte o que está na nossa mente, o que tem preenchido o nosso coração, né, o que tem tomado a frente ali no nosso coração. E então nós tomamos as nossas atitudes, nós reagimos, nós agimos. E muitas vezes, por causa das circunstâncias, nós somos levados a reagir, a agir com o nosso comportamento de uma maneira específica, né? E eu gostaria de convidá-los a refletir sobre o que tem preenchido o seu coração nesse momento. Antes de começarmos, né, todo esse período de paralisações, muito de nós estávamos andando aí de forma acelerada, né, correndo atrás de muitas coisas ao mesmo tempo, várias preocupações, ansiedades mil na nossa mente, né? Muitos de nós confiando em nós mesmos, nos nossos próprios recursos, pensando até que fôssemos autossuficientes, né? De que não dependíamos de ninguém, não dependíamos do nosso Deus, não dependíamos dos nossos familiares, das pessoas que estão às nossas voltas. E nós vamos confiando, né, nessas reações e dizendo para nós mesmos que nós podemos sozinho, né, de que individualmente nós vamos conseguir ir além, ir à frente, e nós vamos consumindo essas ideias, nós vamos desenvolvendo uma individualidade, nós vamos acreditando, né, que os recursos podem tudo, nós vamos nos enchendo ali com os nossos comportamentos sociais, né, com os nossos privilégios sociais, o nosso status de cada dia, o nosso trabalho, o cargo que ocupamos, o título que nós conseguimos, né, e não só na área profissional, na área acadêmica, né, na área de vida do dia a dia, nós começamos a acreditar nessas mentiras. Nós nos enchemos também de religiosidade, achando, né, que pelo nosso muito fazer, por observar ritos e preceitos, nós merecemos mais do que aquele ou do que o outro. E nós sabemos, meus queridos, que isso não passa de mentiras. Não passam de mentiras que são contadas e que nós consumimos. A palavra do Senhor nos ensina muito sobre Jesus Cristo. Ela aponta para o nosso Salvador. E através das atitudes de Jesus, nós conseguimos identificar o Pai que Ele serve, o reino que Ele representa nessa terra. Em Filipenses capítulo 2, nós vemos a expressão máxima do Senhor Jesus Cristo, sendo o próprio Deus e enviado à terra. Ele não usurpou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele esvaziou-se de si mesmo. Aquele que é cheio de toda a autoridade, de todo o poder, de todo o controle. Ele pode mais do que ninguém, mas ele decidiu esvaziar de si mesmo e assumir a forma de servo, assumir a semelhança, a nossa imagem, a nossa semelhança, e ser obediente ao Pai, obediência que o levou à morte, morte de cruz, para que no final o próprio Deus, o nosso Senhor, pudesse colocar o nome de Jesus acima de todo nome, para que ao nome dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará de que ele é o Senhor. Diante dessa verdade, meus queridos, quem somos nós para achar que somos algo? Nós somos totalmente dependentes de Jesus, não é a nossa religiosidade, não é o nosso senso de coitados às vezes, que vão nos levar a lugar algum. Às vezes nós depositamos sobre o outro que está à nossa volta um cuidado, uma atenção que a gente acha que devia ter recebido porque merecemos algo.
Não, meus queridos, o nosso Senhor Jesus mostrou com a sua vida de que Ele veio para nos salvar, nos libertar de todas essas mentiras, para que nós pudéssemos viver cheios do Espírito Santo e então começar a revelar o reino de Deus, assim como Jesus, através das nossas atitudes. Então, que haja amor, que haja paz em nossos corações, e todo momento com que nós nos sentimos tentados a queixar-nos de alguma coisa, a exigirmos algo de alguém, que nós possamos lembrar que o nosso primeiro papel é de servos. Estamos a serviços do nosso Rei, Jesus Cristo, devemos revelá-lo. E nessa mesma palavra, nós aprendemos com Jesus a se esvaziar de si mesmo. E essa canção é um convite para que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar da religiosidade, nos esvaziar das dores, das desilusões que já sofremos, nos esvaziar do saudosismo do passado que já foi, nos esvaziar dos medos de proferir o evangelho para aquele que necessita, porque no evangelho do Senhor há poder, no evangelho do Senhor há vida. Meus queridos, que o nosso Deus abra nos nossos olhos, onde nós estivermos, para essa realidade de que nós estamos aqui nessa terra de passagem e que nós possamos impactar as vidas, os corações, enquanto nós existirmos aqui. Sempre que vier alguma mentira na sua mente, que você possa se lembrar do exemplo de Jesus, que ele abriu mão de si mesmo para cumprir e obedecer à vontade do Pai enquanto ser humano. Que nós possamos fazer isso também com as nossas vidas, porque aí sim nós vamos revelar quem nós somos, filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se assim somos, as nossas atitudes são mudadas pela fé que nós exercemos no nosso Senhor e pela salvação e pela graça que nos foi concedida. Amém, meus queridos. Eu gostaria de cantar com vocês essa canção. E se você sentiu o desejo no seu coração de orar ao Senhor enquanto nós cantamos essa canção, que você possa fazer aí no seu lar. Se houver algo para você falar com o Senhor lá no íntimo, você não precisa expor para ninguém que está à sua volta, mas que você fale com o Senhor, porque Ele é fiel, porque Ele é justo e Ele não rejeita um coração quebrantado. E que todos nós possamos orar essa canção neste momento ao nosso Pai. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores, vidas e ilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Inunda-me com teu amor, transforma-me
Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Senhor Jesus, louva-nos, Pai. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Inunda-me com teu amor, transforma-me Ó Senhor, com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Senhor Deus, nosso Pai de amor, nós queremos, Senhor, nos esvaziar neste momento, Pai. Estamos crendo, Pai, em Ti cada vez mais, que o Senhor é fiel, que o Senhor opera em nós a Tua vontade, o Teu querer, Pai. Deus, nos ajude a renunciarmos, Pai, às nossas próprias vontades, Deus, às nossas limitações, ó Pai. Deus, nos ajude, Senhor, a nos esvaziar de toda mentira, de todas as prisões, Pai, de tudo aquilo que vem sendo semeado nas nossas mentes, que não provém do Senhor, Pai. Nos ajude a enchermos com o Teu Espírito, Pai, a nos enchermos do conhecimento da Tua vontade, através da Tua palavra, Deus. Nos ajude, Pai, a buscarmos uma intimidade
com o Senhor jamais vista, ó Pai. Que esse seja o primeiro desejo do nosso coração, Pai. Que nós estejamos prontos para o serviço e não para as cobranças, ó Pai. Que nós estejamos prontos, Pai, para ir e não para cobrar algo, Pai. Deus, que nós estejamos prontos para dar, para ofertar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós estejamos prontos, Pai, para fazer aquela ligação que tanto esperamos dos nossos familiares ou de alguém, mas que a iniciativa possa começar em nós, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos a ser incomodados agora pelo Teu Espírito Santo. Nos perdoe, Pai, quando perdemos de vista o nosso foco aqui, Pai. Nos perdoe em nome de Jesus, Pai. Nós queremos sair deste período, Pai, impactados pela Tua presença, Senhor, dia a dia, ó Pai, que nós possamos buscar a Tua face, buscar a Tua vontade, Deus, e sermos canais de bênçãos, Pai. Ó Senhor, louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade única de louvar ao Senhor, de bendizer o Teu santo nome. Pai, obrigado por esta igreja, obrigado por cada família aqui, Pai. Obrigado, Senhor, pelos meus familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos, os vizinhos que o Senhor tem colocado à nossa volta. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos dado oportunidade para pregar o Teu evangelho, Pai. E que nós possamos agarrar-nos a essa oportunidade, Pai, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai, que a palavra agora, Senhor, possa encontrar lugar também em nosso coração, que possa frutificar, que possa desenvolver nas nossas vidas e alcançar a todos à nossa volta, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Meus queridos, deixo vocês agora com a palavra, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos a mais do Senhor. Ele tem muito a falar conosco ainda hoje. Aleluias. Glória a Deus. Que bom, né? Podemos louvar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Podemos continuar celebrando a Ele, continuarmos buscando a vontade dEle para as nossas vidas. Na noite de hoje é comemorado também a noite de Páscoa. E Páscoa relembra passagem. No hebraico, a palavra faz referência quando a 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos, afetou o Egito. E o anjo destruidor, ele passou sobre a cidade. E aquela casa que não tinha demonstrado fé na ordem do nosso Deus, dada ali a Moisés, para que se sacrificasse um cordeiro em holocausto ao Senhor, e que o sangue deste cordeiro fosse passado nos umbrais das portas, nas janelas, marcasse aquela casa. Quem não tivesse feito isso, o anjo entraria naquela casa e mataria o primogênito, seja do filho, não é o filho primogênito, seja de animais. A morte dos primogênitos ali aconteceria. E como os judeus creram na palavra do Senhor que foi dada por Moisés, eles sobreviveram e dali puderam sair dessa situação de aflição, de escravidão que estavam vivendo no Egito. E para lembrar da libertação, a festa da Páscoa foi instituída. O judeu deveria comemorar esta festa cheia de simbolismo, cheia de elementos, cheia de características, cheia de dados que traziam à memória do judeu o seu período, né, dos seus antepassados, o período de sofrimento, o período de fuga, o período de pressa de sair do Egito, de fugir daquela situação de opressão.
e caminhar para um local que Deus havia preparado, uma terra nova, uma terra abençoada, uma terra diferente, aonde os judeus não seriam mais escravos, mas seriam sim livres para adorar, glorificar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Há mais ou menos 2000 anos atrás, o Senhor Jesus comemorou a Páscoa com seus discípulos. E ali, naquela quinta-feira, era a noite de quinta-feira, o Senhor instituiu a ceia. Ele então foi preso, foi judiado, foi levado para o sacrifício como um cordeiro pascal, como João Batista havia falado, que Jesus era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus se fez sacrifício por nós. Morreu na sexta-feira, mas no domingo, de madrugada, 3 dias depois de sua morte, como ele mesmo havia profetizado, como havia feito uma referência a Jonas, 3 dias depois, o Senhor Jesus ressuscita. Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa. A igreja cristã celebra a ressurreição de Cristo, celebra a vitória de Cristo sobre a morte. A morte não pôde segurá-lo, não pôde detê-lo. Ele ressuscitou e breve retornará. Esta é a nossa esperança. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, já dizia Paulo. Mas Cristo ressuscitou. Nós sabemos disso. Nós vivemos isso. Nós temos a experiência com este Deus Todo-Poderoso. Nós temos a experiência com este Cristo Todo-Poderoso. E o Santo Espírito que alimenta esta fé em nosso coração. Já que Páscoa fala-se sobre passagem, sobre passar por cima, né? Deixar de lado. E esta passagem vai trazer transformação, vai trazer libertação, vai trazer condição de vida diferenciada. Eu gostaria de trabalhar com os amados nesta noite num texto que fala sobre isso, que fala sobre a Páscoa e o resultado da Páscoa na vida daquele que crê em Jesus. Nós iremos meditar em João, capítulo 20, versos de 15 a 23. João, capítulo 20, versos de 15 a 23. A palavra do Senhor diz assim: Perguntou-lhes Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Eu subo para meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor, e disse-lhes, pois Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados,
são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Amém? Pela palavra. Meus amados, nós precisamos entender o que aconteceu nesse dia. Era madrugada. Maria Madalena foi até o túmulo terminar de preparar o corpo de Jesus. Colocar ali algum aroma, né, algum óleo, acabar de limpar alguma coisa que ficou para trás. Porque quando Jesus foi enterrado, aliás, ele não foi enterrado, né, foi colocado no túmulo, cavado na rocha. Então já havia ali uma caverna preparada para receber um corpo. E Jesus foi colocado lá. E esta caverna cavada na rocha, ela tinha uma porta, né? Porque senão alguém poderia entrar. E uma porta feita também por pedra, também de pedra, muito pesada por sinal, que necessitaria de vários homens para rolar esta pedra. As mulheres não iriam conseguir fazer isso. Elas provavelmente iriam pedir para o guarda ou os guardas que lá estavam tomando conta do túmulo de Jesus. Havia o rumor de que o corpo de Jesus poderia ser roubado. Mas quando Maria Madalena, e os evangelhos dizem que outras mulheres também foram, estas mulheres chegam lá no túmulo, veem que a porta está aberta. E naquele desespero, naquela ânsia, naquela angústia, porque retiraram o corpo de Jesus. João capítulo 20, verso 1 diz essa sequência para a gente. Então, Maria Madalena, ela sai correndo para falar com os discípulos que roubaram o corpo de Jesus, tiraram o corpo de Jesus, sumiram com o corpo de Jesus. Simão Pedro e João, o discípulo a quem Jesus amava, correram para ver o que estava acontecendo. Afinal, como eles poderiam crer na voz de uma mulher que estava desesperada, tão nervosa, falando que alguém roubou o corpo do mestre? Eles precisavam conferir, precisavam verificar. E lá foram. E naquele corre, um passa na frente do outro, né, e tal. E João conseguiu chegar. João estava assim com o físico de atleta dele, estava mais ativo. E ele conseguiu chegar primeiro, mas ele não entrou. E Pedro então chega no túmulo, vê ali a porta e entra. E ele observa ali naquela localidade que não há corpo. Há os lençóis que enrolavam o corpo de Cristo. Há o lenço, né? o tecido que enrolava a cabeça do Senhor. E interessante que esse tecido estava dobrado e colocado à parte. João entra. Ele vê esta mesma cena e crê. Mas Simão Pedro não crê. É interessante isso, né? Pedrão era 8 ou 80. E eles saíram. Maria Madalena ficou ali e chorava e precisava ser consolada. Um certo homem aparece, Jesus ressuscitado, e ela pensa que aquele homem era o cuidador ali daquela situação. E ela diz, não é, em prantos, se o Senhor levou o meu mestre, se o Senhor levou Jesus, me deixa, me dá ele, eu mesmo levarei ele para casa. Meus queridos, quanto amor esta mulher está demonstrando. Você já teve a oportunidade de carregar alguém desmaiado ou alguém morto? Já viu tanto que pesa? Mas Maria Madalena falou, eu mesmo carregarei com os meus braços. E Jesus, vendo a demonstração de fé daquela mulher, vendo ali o seu amor, ele se revela a ela. Não na sua aparência, porque agora ele tem uma outra aparência, mas na sua fala. Maria. E ela reconhece a Jesus. E Jesus diz algumas palavras, fala para que ela procure os discípulos e diga para os discípulos que ele vai encontrá-los. Acalmem-se.
eu estou indo. A Páscoa, né? Esta mudança vai acontecer com vocês. Acalmem-se. Maria Madalena, vai contar para os discípulos. E Jesus vai para onde? Lembre-se que é de manhã, começou esse trecho de madrugada, ainda escuro. Então, estava amanhecendo. Lucas, capítulo 24, vai dizer para a gente que Jesus vai passar o dia caminhando com os discípulos a caminho de Emaús. De manhã, Jesus aparece para Maria Madalena. Durante o dia, Jesus caminha com os discípulos indo para Emaús. E à noite, Jesus aparece para os discípulos ali trancados, guardados, não é? Trancados a chaves, porque estavam com medo. Porque se mataram o seu mestre, o que queriam fazer com eles? Estavam com medo dos judeus. Estavam ali atônitos, esperando que acontecesse alguma coisa, ou talvez sem esperança nenhuma. A gente não tem tantos pormenores, o texto não diz isso, mas diz que havia medo, havia uma aglomeração de pessoas. Nós temos aqui 10 discípulos, porque Tomé não está, Judas tinha se enforcado, mas provavelmente tinha mais pessoas. As mulheres, não é? Ou os outros seguidores de Jesus. Então, suspeita-se que aqui seja o local que 3 dias atrás eles participaram da ceia junto com Cristo. E há muitas mudanças aqui. Há muitos detalhes aqui que nós precisamos nos atinar. Observemos, por exemplo, estas passagens, já que a Páscoa demonstra passagem e demonstra a consequência dessa passagem, demonstra como que as pessoas reagiram depois que a Páscoa aconteceu, para onde elas foram e como que elas ficaram. E aqui nós temos este evento, depois que Cristo, ele morre e ressuscita. E o que esta situação, essa circunstância comprovada vai fazer de transformação na vida dos discípulos? Nós podemos ver algumas transformações. Por exemplo, nós vamos ver que quando os discípulos veem Jesus, e Jesus se demonstra para eles e diz: sou eu, tenham paz, nós vemos uma nítida mudança de tristeza para a alegria. Uma mudança, uma passagem da tristeza para a alegria. Meus queridos, Jesus está vivo. Aleluias. Glória a Deus. Jesus está vivo. E qual é o maior medo nosso? É o medo da morte. Talvez você possa pensar assim: eu não tenho medo de morrer. Amém, né? Mas provavelmente você deve ter medo de que alguém próximo a você morra. Você que é pai, você que é mãe, você tem medo que seu filho ou sua filha vir a falecer? Você que é filho, você não tem medo de seus pais morrerem? Medo da morte. E Jesus venceu a morte. Glória a Deus. Hebreus, no capítulo 2, verso 15, diz que Jesus venceu a morte para nos livrar, nos libertar do pavor da morte. Nos libertar do pavor da morte. Ah, meus amados, nós não precisamos ficar tristes. O nosso Senhor Jesus venceu a morte. O nosso Senhor Jesus, ele vem nos acalentar. Ele está vivo e nada pode nos separar do seu amor. Romanos, no capítulo 8, versos de 38 e 39, diz isso, que nada, nem o presente, nem o passado, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. Talvez você esteja aí, trancado, recluso, com medo da situação, das circunstâncias, desta epidemia a qual nós estamos vivendo. E não só do coronavírus, mas da violência, a epidemia das situações adversas. Ontem, alguém viu no céu aí as luzes para lá e para cá e já se achava que era extraterrestre. Teve uns jovens aqui da igreja que estavam muito eufóricos assim com essa situação. Teve um que, irmãos,
Estava sem camisa, tiraram foto dele lá, assim, parecia a barriga da lua, né? Assim, a barriga dele estava refletindo a lua. Vendo as estrelas, com medo, né? Nós não precisamos ter medo, meus queridos. Jesus é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos salva. As brincadeiras à parte, talvez a tristeza venha das circunstâncias do dia a dia. Talvez o medo apareça do acúmulo de situações adversas que temos. Cristo, Ele traz alegria. Fique alegre, porque Cristo hoje está na sua casa. E se você não confessou a Ele como seu único e suficiente Salvador, confesse hoje, para que Ele entre na sua vida, para que Ele passe sobre você, para que Ele toque em você e te transforme nesta noite, meu amado, minha amada. Creia em Cristo e seja salvo. Nós vemos aqui em João capítulo 20, verso 17, a palavra dizendo assim, Jesus falando para Maria, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e fale para eles, eu subo para o meu Pai e para o vosso Pai. Deus é o nosso Pai, amém? Você crê nisso? Deus é Pai. E não é só Pai por criação. Porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que creu em Jesus Cristo recebeu a honra, né? Recebeu ali a dignidade de ser chamado filho de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. E aqui nós vemos uma segunda passagem, a passagem da filiação do pecado e do diabo para a filiação de Deus Pai Todo-Poderoso, do Deus das misericórdias. Nós não somos mais filhos do tinhoso, nós não somos mais filhos do pecado, nós não somos mais filhos da destruição e da rebeldia. Nós que cremos, e todo aquele que nele crê, se você crer hoje em Cristo Jesus, você também pode ser filho de Deus nesta condição. Pode sim ser filho de Deus. Deixe o Senhor Jesus transformar você. Deixe o Senhor Jesus transformar a sua vida, passar sobre você e fazer você ser diferente. Creia, porque o Pai da misericórdia está com os braços abertos, está esperando o filho voltar para casa. E hoje pode ser dia da sua salvação, pode ser dia do seu aumento de fé. Sabe, hoje pode ser a sua fé fortalecida, crendo que Deus é seu Pai, que Ele é nosso Pai, que Ele é Pai de Jesus, que nós somos da mesma família, que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, meus queridos, nos mínimos detalhes. Nós vemos uma outra passagem. Quando Cristo aparece, Ele aparece vivo. Atos capítulo 1, verso 3, diz que Cristo se apresentou aos discípulos vivo. Não é um outro Cristo. É Jesus. Ele está numa forma diferente, mas é o mesmo Jesus que esteve caminhando com eles por longos anos, que esteve ensinando, que mostrou para eles as maravilhas, que falou para eles sobre o reino, que falou para eles sobre o Pai, que mostrou para eles como que eles deveriam fazer para receber a salvação, que deu para eles as bênçãos. Ah, meus amados, é Cristo e está vivo. E aqui nós vemos uma passagem da morte para a vida. Até ontem, no sábado, Cristo estava morto, mas hoje, no domingo, Cristo está vivo. Aleluias! Cristo está vivo. E se nós cremos em Cristo, também ressuscitaremos com Ele, como diz a palavra. Ah, meus amados, nós não habitamos mais neste corpo da morte, nós habitamos em Cristo. Nós lutamos contra este corpo da morte, este corpo a qual nós queremos fazer o bem, mas não conseguimos. E o mal que nós não queremos, acabamos fazendo. Mas nós não estamos mais presos a este corpo. Ele um dia será vencido. Aliás, ele já está derrotado, porque 1 Coríntios capítulo 15 vai falar para mim e para você, nos versos de 35 a 49, que nós temos um corpo glorificado à nossa espera.
um corpo perfeito, não mais com doença, não mais faltando pedaços ou disforme, não mais um corpo cheio de consequências por causa do pecado, mas sim um corpo glorificado que nos levará para a eternidade ao lado de Cristo. Este é o corpo que Cristo está usando. Veja que o corpo glorificado é capaz de atravessar paredes, é capaz de saborear refeições, é capaz de sumir com todas as manchas e mazelas do pecado, porque Cristo conservou somente o furo nas suas mãos e o furo da lança no seu lado. E isso por um propósito, por um motivo. Não foi porque ele não poderia receber um corpo 100%, não é isso. Porque tudo que Deus faz, tudo que Cristo faz, tudo que o Santo Espírito faz tem um propósito. Meus amados, eu e você já não vivemos mais para o pecado, nós vivemos para Cristo. Paulo, em Gálatas, no capítulo 2, verso 20, diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Romanos, capítulo 6, verso 11, Paulo vai dizer que nós morremos para o pecado, mas estamos vivos para Cristo. Então, saia da morte do pecado e passe a viver para Cristo. Deixe Cristo te transportar, te levar da onde nós estávamos, ali do vale da sombra da morte, das trevas do pecado, aonde Cristo nos pega e nos leva para o reino das luzes, para o reino do Pai das luzes, para o reino do nosso amado Deus e do Deus que nos ama. Quando Jesus chegou ali no cenáculo, veja que os discípulos tiveram o dia todo para pensar, para se organizar, para se reunir, para colocar suas emoções para fora. Uns acreditavam na conversa das mulheres, outros não. Mas eles estavam ali e o texto diz que o sentimento que predominava naquele momento era o medo. E Jesus chega lá. E quando Jesus chega naquele recinto, olha para os discípulos e a primeira palavra que Cristo fala é: paz seja com vocês, que a paz esteja com vocês. Nós vemos a mudança aqui do medo para a paz. O medo deu lugar à paz, porque Cristo, quando chega, ele traz a paz. Meus amados, não vivam com medo. Não deixe o medo permanecer na sua vida, permanecer na sua casa, permanecer contigo. Não deixe o medo te governar, porque Cristo, ele deixou para mim e para você, deixou para todo aquele que nele crê, a paz que excede todo entendimento. Diz isso em João capítulo 14, verso 27. Eu vos deixo a paz, não a paz que o mundo dá, mas eu deixo a minha paz para vocês, a paz que excede todo entendimento. Meus amados, nós observamos que a gente foi avisado que as tribulações viriam, que teríamos problemas, que teríamos dificuldades. O próprio Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, diz isso. Mas Jesus fala o quê? No mundo tereis aflições, mas não tenham medo. Eu vos deixo a minha paz, eu estarei com vocês. Eu venci este mundo. Meu amado, Cristo está contigo. Mesmo que você não perceba, mas Ele está contigo. Aliás, o medo vem justamente porque nós não percebemos a presença e a comunhão do nosso Cristo. A presença e a comunhão do nosso Senhor Jesus. Depois, se você ler Lucas capítulo 24, com a passagem de Jesus junto aos discípulos no caminho para Emaús, os discípulos iam cabisbaixos, iam decepcionados, provavelmente com medo, provavelmente sem expectativas do futuro, provavelmente pensando que tinham sido enganados. E Cristo estava lá. Eles não percebiam, mas Cristo estava lá. Cristo nunca vai nos abandonar. O Senhor Jesus não abandona os seus. Ele não deixa os seus.
Nada pode nos tirar das mãos do Senhor. As ovelhas que pertencem a Cristo nunca serão arrebatadas. Nunca. Nada. Nada, nada, nada. Amados, e que interessante a gente observar que quando Jesus chega, ele poderia ter falado muita coisa. Poderia ter olhado para os discípulos, falado assim: ei, Pedro, hein? Eu te avisei que tu ia correr. Eu avisei para você que você ia me negar. Aliás, todos vocês aqui. Quando eu estava lá sendo crucificado, quando eu estava sendo judiado, aonde vocês estavam? Rapaz, não há de ver que teve um discípulo aqui, né, que fugiu, perdeu até as roupas. Fugiu pelado. Ah, mas vocês são tudo um bando de frouxo. Ah, vocês não me representam. Ele poderia ter falado isso. Poderia ter falado da falta de fé. Poderia ter falado para eles que eles não deveriam ter agido daquela forma. Quantas palavras Jesus poderia ter falado? Mas a palavra que ele fala é: a paz esteja sobre vocês. Este cumprimento hebraico comum dos judeus, Daniel vai registrar isso, em Daniel capítulo 10, vai registrar esta situação quando o anjo do Senhor chega e ele diz: não se apavorem, a paz esteja sobre vocês. Então, o judeu já conhecia esta palavra, mas agora, nesta noite, era uma noite muito especial, porque a Páscoa já havia passado e Cristo ressuscitou e veio agora transformar os discípulos. E ele vai transformar, mostrando que Cristo, ele veio trazer o perdão e não o castigo. Ele veio reconciliar. Ele veio nos levar até o Pai em paz. Romanos capítulo 5, verso 1 diz que em Cristo nós somos justificados e temos paz com Deus. Nós podemos chegar diante do trono de Deus através do nome de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo. Meus amados, nós não precisamos chegar diante de Cristo e assim esperar dele simplesmente o castigo. Se você chega com o coração quebrantado, se você chega com um espírito contrito, se você chega em arrependimento, em confissão, você tem que crer que Cristo há de derramar sobre você o perdão. Porque um coração contrito e quebrantado, de maneira nenhuma ele vai desperdiçar, de maneira nenhuma ele vai jogar fora. Ele não é aquele que acaba de quebrar a cana trincada, ele é aquele que restaura. Quantos pecadores chegaram até Cristo? Mulheres que se envolviam em prostituição e adultério, homens que mexiam com roubo, que mexiam com morte, mas Cristo curou a todos e sarou a todos e perdoou a todos aqueles que se arrependiam de seus pecados. Porque quando Cristo passa, amados, ele deixa sobre nós o seu perdão e não o seu castigo. Se você crê em Cristo, essa passagem acontecerá contigo. Mas pode ser que alguém não creia. Pode ser que as pessoas possam ouvir a história e não acreditar. Quererem mais provas. E quanto mais provas têm, mais desejam. Quanto mais querem ver, quanto mais querem saber, não têm fé. Eles querem convicção. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus chamou os discípulos, falou com eles sobre a paz, demonstrou ali a veracidade de que era ele, mostrando as suas mãos furadas e o seu lado furado. Eles creram, se encheram de alegria e Jesus falou: agora vocês vão pregar a palavra. E Jesus sopra sobre eles o Espírito, e o verso 23 diz: se é de alguns vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Mas se vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. Não é que o poder do perdão está contido
na pessoa dos discípulos, seja esses discípulos aqui os 10, ou seja qualquer outro representante. Não é assim. O perdão só pertence a Deus. Só Deus pode perdoar. E Cristo, sendo Deus, Ele perdoa pecados. Mas os discípulos são embaixadores deste perdão. Eles são aqueles que vão pregar a palavra. E o discípulo, quando está em comunhão com seu Cristo, quando o poder do Espírito Santo governa o discípulo, ele sabe discernir se aquela pessoa a quem ele pregou demonstra fé ou não. Se aquela pessoa que está ali se arrependendo demonstra fé ou não. Ele pode orar e garantir para aquela pessoa em Cristo Jesus que ela tem os seus pecados perdoados se ela se arrependeu. Nós, a igreja, aqueles que conhecem a Cristo, também temos esta condição de levar a palavra de salvação aos outros, de mostrar para os outros como que eles devem fazer para receber o perdão, pregar a palavra, ajudá-los a crer. Nós podemos, de uma maneira indireta, fazer isso. E o Espírito Santo fazer o papel dele, convencer o pecador de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo. Mas para aquele que não crê, para aquele que só quer fazer chacota, para aquele que só quer fazer escárnio dos que creem, meus queridos, estes nunca terão seus pecados perdoados, porque aquele que não crê em Cristo morrerá nos seus pecados. Atos capítulo 5, nós temos este exemplo com Ananias e Safira, que não creram. E o apóstolo Pedro, ele olha para eles e diz: vocês vão morrer aqui agora. Nós temos, quando Paulo vai falar com um sujeito que deseja ser mágico, que alega ter poderes sobrenaturais, e Paulo então diz: você que vai ser amaldiçoado agora. E ali acontece. Mas não porque o poder é de Paulo ou o poder é de Pedro, mas é porque o poder estava em Paulo e estava em Pedro. Eu e você somos levados a crer nesta palavra e motivados a pregar a palavra aos outros para que a salvação chegue a todos. Mas infelizmente nem todos crerão. Alguns nós vamos ter que sair e bater a poeira dos nossos pés, não levar nem a poeira daquela casa, daquele local, daquela situação. Não vamos jogar pérola aos porcos. Vamos demonstrar como é preciosa a palavra de salvação. Não cabe a mim e a você escolher quem é salvo ou quem não é. Cabe a mim e a você pregar a palavra. E o Espírito Santo fará a parte dele. Se por um momento de discernimento nós recebermos do Espírito Santo a condição de: poxa, esse daqui foi perdoado, aleluias. Ou aquele ali eu acho que não foi. Não cabe a gente se vangloriar. Mas cabe a mim e a você continuar pregando a Cristo para que Cristo passe e transforme a vida de todos. O Senhor, Ele é Deus conosco, Emanuel, Deus presente, Deus conosco. Aqueles discípulos, eles começam a reunião com medo, com falta de fé, constrangidos. E termina aquela reunião revestidos do poder do Espírito Santo, abençoados por Cristo, porque a paz de Cristo veio sobre eles, e corajosos agora para pregarem a palavra. Mais uma passagem aqui, da incredulidade para a fé e para as boas obras. Quantas passagens mais nós podemos observar nos textos? Pena que não temos tanto tempo assim. Mas eu espero que você compreenda que na noite de hoje, Cristo pode passar sobre você, e Ele já passou, se você já o confessou como seu único e suficiente Salvador. Cristo pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, pode mudar a sua família, pode mudar a sua perspectiva. Não fique com medo, mesmo em quarentena, mesmo com notícias ruins no jornal, não fique com medo. O nosso Cristo é maior do que os nossos problemas.
não vamos recuar, mas vamos continuar crendo. Nem a morte segurou a Cristo, e o amor dele sobre nós também não será segurado por nada. Amém, amados? Eu convido você a orar, eu convido você a se juntar aí com a sua família, se você puder, não é? Nós estamos já em quarentena e Páscoa era uma festa para a família, não era uma festa para uma pessoa sozinha. Mas talvez você esteja aí me assistindo, esteja aí me vendo, me ouvindo, sozinho. Mas você não está sozinho, Cristo está contigo, o Santo Espírito está com você. Se você puder, abrace seus familiares. E se você não tem ninguém por perto aí, põe a mão no seu coração, nós iremos orar, iremos clamar ao Senhor, que Ele restaure e que nós tenhamos nesta noite a fé fortalecida, porque Cristo faz toda a diferença em nossas vidas. Vamos orar? Põe a mão no seu coração, abrace aí os seus familiares. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Neste domingo de Páscoa, ó Pai, o Senhor ressuscitou a Jesus Cristo para demonstrar para nós que sim, o Senhor aceitou o pagamento ali na cruz do Calvário. A dívida foi paga, e paga plenamente. Não há mais nada que há de ser feito para que a sua justiça fosse satisfeita. O Senhor, meu Deus, aceitou o pagamento em Cristo Jesus. E todos aqueles que estão em Cristo Jesus são salvos, são justificados, são perdoados e santificados, e em breve serão glorificados. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nós nos achegamos diante do teu altar de graça e te pedimos, restaura a nossa fé, restaura, Senhor Jesus, a nossa comunhão contigo, restaura, Senhor meu Deus, o desejo de nós celebrarmos ao Senhor em comunidade, em igreja. Nos ajude, Pai, a te buscar em oração, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, é Deus presente em todos os momentos. A Páscoa era celebrada e ainda continua sendo celebrada uma vez ao ano, para que nós possamos nos lembrar também da onde o Senhor nos resgatou, de como nós estávamos e quão depressa nós deveríamos sair daquela situação de escravidão, daquela situação de humilhação. Ó Pai, e como o Senhor nos tirou da vida de pecado, e como o Senhor, meu Deus, anseia tirar de nós também o pecado, anseia tirar de nós as trevas, anseia nos transformar por completo. Pai amado, glórias ao teu santo nome, glórias ao teu santo nome. Se há alguma irmã, irmão, se há alguém que me assiste e ouve nesta noite, nesta hora, nós te pedimos que o Santo Espírito do Senhor visite e toque esta pessoa. Transforme esta pessoa nesta noite. Que a paz do Senhor chegue até o seu lar. Não as palavras de acusação, não as palavras de escárnio e vergonha, não as palavras de destruição e castigo, mas que as palavras de perdão e de salvação possam ser faladas nesta noite. Cristo está disposto a nos salvar nesta noite, a derramar da sua salvação, do seu bálsamo de cura nesta noite. Em nome de Jesus, minha irmã, meu irmão, meu amigo que me ouve, entrega a sua vida a Jesus Cristo, confia nele e o mais ele fará. Deixe que o Espírito Santo de Deus te preencha e que o medo possa ir embora, que a desconfiança possa ir embora, que a inquietação possa ir embora e que nós possamos ser fortalecidos, possamos ter coragem, ter disposição para poder fazer as boas obras. Ó Pai, nós te pedimos que este milagre aconteça nessa noite, que esta Páscoa seja diferente em nossas vidas, porque Cristo faz toda a diferença em nós. Senhor, o Senhor soprou o seu Santo Espírito sobre os discípulos, e nós te pedimos que o Santo Espírito venha sobre nós mais uma vez, seja soprado sobre nós mais uma vez, e penetre até no mais íntimo do nosso ser. Transforma-nos, ó Pai, porque precisamos de Ti. Santo Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Muito obrigado porque Ele morreu para nos trazer a vida,
nos trazer a salvação e mudar o nosso destino, mudar o nosso rumo, mudar a nossa vida, tirar de nós a tristeza e o medo e nos encher com alegria, com coragem, com disposição, com bênçãos sem medida. Aleluias, aleluias. Glórias a Ti, ó Pai. Se há alguém também com o coração quebrantado e deseja confessar algum pecado e está aí te confessando nesta hora, Senhor Jesus, escuta a nossa confissão, olhe o nosso coração e retire de nós de todo mal, retire de nós tudo aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão contigo, a nossa comunhão com o próximo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Senhor, meu Deus, os nossos pecados. Nesta noite, nós entregamos a Ti as nossas vidas mais uma vez. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, que você receba de Cristo a paz que excede todo entendimento. Que você receba aí as bênçãos e as misericórdias do Senhor sobre sua vida. Mas não deixe de fazer as boas obras. Não deixe de demonstrar que Cristo habita em você. Que Cristo está te usando para abençoar o reino. Abençoar aqueles que necessitam. Essa situação que estamos vivendo, a situação inédita, pessoas estão padecendo, estão sofrendo, mas eu e você temos a palavra de salvação. Temos a palavra de Cristo. Temos convicção daquele que nos salva e nos transporta de uma situação constrangedora e medrosa para uma situação cheia de poder no Espírito Santo. Faça a diferença na vida dos outros. Se você puder, durante essa semana, entre em contato aí com alguma pessoa mais distante, fale, ligue, manda uma mensagem, né? Orem juntos, seja mesmo por telefone. Faça a sua parte. Nós precisamos demonstrar que somos família e que temos família. Nós fomos salvos para habitar em família. Em Cristo Jesus serão benditas todas as famílias da terra. Você seja abençoado nesta noite, tenha uma semana abençoada, você possa fazer diferença onde você está. Eu recomendo, assim como a gente observa, se você tem que sair para trabalhar, se você tem que sair de casa para algum outro motivo importante, se proteja, né? Utilize aí o álcool em gel, utilize aí as asepsias das mãos, lave bem as mãos, né? Se possível use máscara. E se você pode ficar em casa, fique, né? Abençoe os seus e abençoe os outros também. Que o Senhor Jesus possa trazer para a gente a cura para todas as moléstias que o ser humano enfrenta. Eu quero agradecer aos meus irmãos que me ajudaram mais uma vez no culto, a irmã Giovana, o irmão Eduardo, a irmã Thaís, o irmão Felipe. Eu quero agradecer aos irmãos que têm trazido aqui na igreja seus dízimos e ofertas, aqueles que têm feito os depósitos. Glórias a Ti, que o Senhor nosso Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Eu quero agradecer você que ora pela igreja, pela liderança, você que ora e intercede. Como é importante ficar ali na brecha. Muito obrigado a você. Eu quero agradecer você que quer ajudar de uma forma ou de outra o reino do Senhor. Que Deus te dê esta oportunidade e que você seja usado o mais breve possível para glorificar o nome do Senhor. Vamos orar e depois dessa oração estaremos assim encerrados. Querido Deus, amado Pai, nós entregamos este culto para Ti nesta noite. Obrigado porque o Senhor nos abençoou mais uma vez com a leitura e a meditação da Tua Palavra, com os cânticos, as orações. Muito obrigado. E que esta comunhão virtual em breve possa se fazer pessoal. Que em breve nós possamos nos reunir juntos, ó Pai, aqui na igreja ou em qualquer outro local, mas que possamos voltar a ter o nosso convívio social estabilizado. Enquanto isso, Pai, mesmo de forma virtual,
nós queremos declarar a Ti que só o Senhor é Deus, de que só o Senhor merece receber toda a honra, glória e louvor. E nós humildemente Te pedimos que esta semana seja uma semana de paz, de bênção, que seja uma semana de prosperidade, e que o Senhor, Pai, nos use para abençoar, para levar a palavra de salvação, para levar a prosperidade aos outros, para levar a palavra de paz, reconciliação contigo àqueles que nos servem. Santo Deus, que o culto de hoje faça efeito em nossas vidas e que possamos, Pai, ver a mudança que o Senhor está nos trazendo. Clamamos que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus eterno Pai e que a consolação do Santo Espírito esteja sobre todos nós, para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Assim nós encerramos a transmissão. Tenham uma boa semana.